Ricardo Mota Entrevista tem como convidado esta semana o biólogo, cientista, morador do bairro do Pinheiro, José Geraldo Marques, que, entre outras coisas, era secretário do Meio Ambiente quando da instalação da Salgema, depois passou a se chamar Braskem, né, da Odebrecht. E eu deixei como indagação, depois das explicações dadas por ele, se o que acontece hoje, no bairro do Pinheiro principalmente, como foi detectado, era inevitável a partir daquele diagnóstico inicial que o senhor fazia. E aí, professor? Ricardo, atualmente eu tenho 3 preocupações principais. Uma preocupação é com a verdade científica, em cima dos meus dados científicos e de dados acumulados ao longo do tempo, com a preocupação de separar o que é ciência do que é pseudociência, do que é especulação e do que é fantasia, tá? Ando muito com essa preocupação. Acho que foi sua preocupação a vida toda. A vida toda. Eu acredito na ciência e na verdade científica, não como panaceia, nem como profecia de cumprimento absoluto. Você conhece ciência, sabe muito bem que a ciência é um processo de aproximação. Não é? Nós detectamos muito probabilidades. Quando você me pergunta se teria que acontecer, então eu diria, olha, baseado nos dados que eu tinha, a probabilidade realmente era muito alta. No meu relatório, eu já previa uma coisa que foi fornecida por esse geólogo, que se chama coalescência das minas. A Salgema perfura minas aqui em Maceió, em vários lugares. E existe um padrão de entre uma mina e outra de 100 metros de distância. Mas olha, ninguém faz ideia do tamanho das cavernas que pode ficar lá embaixo, tá? São cavernas gigantescas. Agora imagine você se uma caverna dessa junta com outra caverna. A essa altura do campeonato, já não é nem baseado nos meus dados, tá? Houve um encontro essa semana passada, no CREA, e o representante da Salgema disse a plenos pulmões que já há minas que sofreram coalescência. Ou seja, elas se juntaram embaixo. Os buracos se juntaram lá embaixo. Acho que foi isso que a CPRM já apurou, inclusive, né? Olha, a CPRM já deve ter apurado isso e muito mais coisas, tá? E que é outra minha preocupação, é com aquela nota da CPRM, porque é como se os relatórios que ela tivesse prestado, mesmo oralmente, não falo pela imprensa leiga, mas na audiência do Senado, não tivessem valor de cientificidade. Tem. Em ciência honesta, enquanto nós estamos conduzindo a pesquisa e que a pesquisa não seja secreta e que raramente ela se impõe como pesquisa secreta, nós devemos dar valor ao relato de pesquisas em andamento, que é o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo, gente, a gente precisa de um relatório semanal. Relatório técnico, explique-se isso para a população. Isso não é definitivo não, tá? Nessa semana, nós avançamos até aqui por causa disso e disso, e mudou a opinião até aqui. Outra preocupação também que eu tenho é com essa questão de onde vai ser, quando vai ser, tá? Mesmo porque a minha primeira decisão foi de permanecer em casa, minha casa. Pois é, me disseram que você seria o último, você ficou aqui até eu postei, Pau de Arara, né? Eu moro no Pinheiro, eles já roubaram o meu chão e meu crepúsculo, não é? Mas eu só deixo o meu cariri no último Pau de Arara. Mas eu gostaria... Crepúsculo belíssimo, né? Você tem crepúsculo belíssimo. Mas eu gostaria de alertar a população. Gente, minhas preocupações são essas. Eu não quero gerar pânico na população, tá? Agora, diante desses desacordos entre Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, onde as linhas e locais de perigo e menos perigo dançam. A minha casa foi linha amarela, linha laranja. Vamos lá, objetivamente, quer dizer, não se tem a definição da região propriamente, o que seria a área vermelha, amarela e laranja, como você disse, tem essa modificação toda, mas o fenômeno acontece, o problema existe. Esta é uma convicção. Olhe, esta é uma convicção, tá?
a convicção de que vai acontecer na minha opinião, é uma subsidência em uma parte do bairro. Ou seja, vai haver... Vai arriar. Vai arriar. Vai descer o som. Tem coisas que estão dizendo por aí que realmente eu não acredito. Ciência não trabalha com crença. Tá? Por exemplo, estão aí dizendo que vai ter uma emissão de um gás que vai avançar para viver. Isso é puro fake. E tem opiniões científicas de colegas de peso que preveem o deslize de uma grande parte de um bloco para a Lagoa Mundaú. Mas, gente, é porque a gente está trabalhando sempre no tempo como a gente conhece. Mas tem o tempo geológico. Geológico é outra história. O tempo geológico é de milhões de anos. As falhas geológicas não estão causando nada, porque elas não causam nada nos milhões de anos. Elas só causam se elas forem despertadas. Ou seja, quando... A Saugea Braskem furou buracos, furou cavernas, minas. As tais ações antrópicas. Em cima das falhas. Tá? Então, isso é o que despertou as falhas e está causando esse problema. Então, eu gostaria realmente de contribuir para a conscientização, sem pânico. Tá? O risco existe. Com os dados que foram dançando e que a gente não tem mais tanta confiança, então eu postei depois, você deve ter visto, olha, eu cheguei à conclusão que eu não tenho segurança de ficar na minha casa. Por causa dessa dança que ninguém sabe mais o que é. O último pó da arara está saindo. Não, aí eu já postei que... Está de partida. Que estamos nos mudando. Nós vamos nos mudar para Ponta Verde. Já estamos com apartamento em Ponta Verde e olha, eu não trocaria nenhuma Ponta Verde pelo meu pedaço. Por aquele crepúsculo. Por aquele crepúsculo, por aquela vista da lagoa e pela história que está dentro da casa. Professor, qual a sua expectativa para o futuro daquela região? Não pode ser, enfim, de alguma forma retomada, pode ser urbanizada. Enfim, o senhor acredita que isso possa vir, de fato, a acontecer? Olha, daqui a pouco você responde.